Olá a todos, vamos a essa aula de revisão sobre os conceitos iniciais de funções, certo? Então, primeiro de tudo, a gente tem que definir, ou melhor, relembrar a definição de função. Uma função é uma relação entre dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, em que cada elemento x do conjunto A se relaciona ao único elemento y do conjunto B, certo? Então, uma função só é função se cada elemento do conjunto A, que é o primeiro conjunto, se relaciona com apenas um único elemento no outro conjunto, que é o conjunto B, certo? Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Considerando isso e os nossos diagramas aqui ilustrando os conjuntos, quais dessas situações representam uma função do conjunto A em relação ao conjunto B? Vamos observar aqui na letra A. Temos os elementos no conjunto A, 0, 1, 2 e 3. E no B, 1, 0, 1 e 3. Observe que o elemento 0 está sobrando. Isso não pode acontecer, pois cada elemento do conjunto A, que é o primeiro conjunto, tem que se relacionar com um elemento do segundo. E o 0 não está se relacionando com ninguém. Então, na letra A, não é função. Letra B. Temos no conjunto A os elementos 2, 5, 10 e 20. E no conjunto B, 1, 0 e 2. Observem que todos os elementos do conjunto A estão se relacionando com apenas um elemento no conjunto B. Vejam, o 2 vai para o 0, o 5 vai para o 0, o 10 vai para o 0 e o 20 vai para o 0. Cada um deles só está indo para apenas um. Então, por causa disso, é função. Sim, é função. Certo? Não tem problema de apenas um elemento do conjunto B receber todas as setas. O que importa é que cada elemento do conjunto A, que é o primeiro conjunto, se relacione com apenas um elemento do conjunto B. Letra C. É função? Não. Não é função. Por que não é função? Porque o elemento 4 está se relacionando com 2 no conjunto B. Tem que se relacionar com apenas um. Ele está se relacionando com 2. Por causa disso, não é função. E a letra D, nós temos também uma função. Pois cada um dos 4 elementos, o 2, o 3, o 4 e o 5, estão se relacionando com apenas um elemento no conjunto B. O 2 só vai para o 0, o 3 só vai para o 1, o 4 só vai para o 2 e o 5 só vai para o 3. Então, por causa disso, nós temos função somente nas letras B e D. Vamos lá, o que é o domínio, o que é o contradomínio e a imagem da função. O domínio ele é formado pelo conjunto dos elementos x, de onde saem as setas. Então, entre um conjunto A e um conjunto B, todos os elementos do conjunto A, que são os elementos x, eles fazem parte do domínio. O contradomínio é formado pelo conjunto dos elementos y, ou seja, são os elementos do conjunto B. Então, está aqui no conjunto B. Então, numa situação como essa, o conjunto A é domínio, o conjunto B é contradomínio e a imagem da função é formada pelos elementos do contradomínio que recebem as setas. Então, nem todo elemento do contradomínio vai fazer parte da imagem, pois, como a gente viu anteriormente, haviam elementos do contradomínio que não recebiam setas. Então, por causa disso, eles não fazem parte da imagem, certo? Eles são do contradomínio, mas não da imagem. Vamos ver esses exemplos. Aqui nós temos função nos dois. É função e aqui também é função. Nesse primeiro, quem é o domínio da função? Quem é o domínio de f? É formado pelos elementos do conjunto A. 1, 2, 3 e 4. Certo? Quem é o contradomínio da função?
formado por todos os elementos do conjunto B, a saber, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. E quais deles fazem parte da imagem da função? Somente aqueles que estão recebendo as setas. E são o 2, o 4, o 6 e o 8. Certo? Inclusive essa função é f de x igual a 2x. Cada elemento da imagem é o dobro do elemento do domínio. Certo? Aqui nessa segunda situação, conjunto B e o conjunto C. Professor, mas não é de conjunto A em relação a B? É só uma forma de escrever, para entender que é o primeiro conjunto em relação ao segundo. Então, nesse caso, o primeiro conjunto é B. Então, aqui nós temos f de B em C. Veja, quem é o domínio da função? Os elementos do primeiro conjunto, que é o 2, o 3 e o 5. O contradomínio da função, todos os elementos do conjunto C, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. E quem é a imagem da função? Só temos dois elementos que estão recebendo seta, 6 e o 10. Então a imagem da função é formada pelos elementos 6 e 10. Aí vamos lá, esse pequeno exemplo. Seja f de x igual a 25 menos 3x. Descubra os valores de letra A. Quem é f de 8? Vejam. Y é igual a f de x. Sempre saibam disso. Nesse caso eu quero saber qual é o valor de y quando o x é 8 nessa função. E eu faço da seguinte forma. F de 8 é igual a 25 menos 3 vezes 8. Então, f de 8 é igual a 25 menos 3 vezes 8, 24. F de 8 é igual a 1. Então, quando x é 8, o y, ou o nosso f de x, é igual a 1. Letra B, f de 10 elevado ao cubo. Olha, eu quero saber quem é f de 10 elevado ao cubo. Para eu saber, eu vou primeiro calcular quem é f de 10. Então, f de 10 é igual a 25 menos 3x. Ou melhor, 3 vezes 10, né? Então, f de 10 é igual a 25 menos 3 vezes 10. F de 10 é igual a 25 menos 30. 25 menos 30 é igual a menos 5. 25 menos 30 é igual a menos 5. Então, quem é f de 10 elevado ao cubo? É a mesma coisa que eu pegar menos 5 e elevar ao cubo, que é igual a menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Como são menos com menos dá mais e mais com menos dá menos, o resultado é negativo. 5 vezes 5 vezes 5, 125. Então, 125 negativo é a nossa resposta na letra B. Letra C. Eu quero saber o valor de x para f de x igual a 10. Como assim? Quero saber que valor deve estar no lugar de x para a imagem da função ser igual a 10. Então, eu faço a seguinte forma. F de x é igual a 25 menos 3x. Então, se f de x é igual a 10, eu faço 25 menos 3x é igual a 10. Vamos organizar isso aqui. O menos 3x vem para esse lado, então ele vem positivo. 3x é igual a 25 e o 10 vai para lá negativo, menos 10. 3x é igual a 15. Ótimo. O 3 que está multiplicando passa dividindo. Então, x é igual a 15 dividido por 3, que é igual a 5. Então, para a imagem ser 10, quem tem que estar no lugar de x é o número 5. Beleza? E a parte de gráfico da função,
Uma função tem seu gráfico expresso no plano cartesiano, em que o eixo x se associa aos elementos do domínio e o eixo y se associa aos elementos do contradomínio. Então, em um plano cartesiano, temos o eixo x e o eixo y, que nesse caso corresponde ao f de x. Aqui, os elementos do domínio vão estar no eixo x e os elementos do contradomínio vão estar no eixo y. Lembrando que para eu fazer o gráfico de uma função, eu preciso saber quem é o seu domínio, tá? Vamos lá para um exemplo. Seja f de x igual a 3x elevado ao quadrado. Esboce o gráfico dessa função para quando tiver o domínio da função expresso pelos elementos -2, 0, 1 e 2. Então veja, eu não quero calcular todo o domínio dessa função para... Melhor, o gráfico dessa função quando o domínio é o conjunto dos números reais. Não, é apenas quando o domínio são só esses elementos, são esses 4 elementos. Então o primeiro passo é fazer uma tabelinha. Como são poucos elementos, a gente coloca todos eles numa tabela, em que numa coluna eu vou ter os valores de x e na outra os valores de f de x. Quando o x é -2, quem é f de x? Olha lá, ó. F de x vai ser igual a 3 vezes -2 elevado ao quadrado. Eu vou pegar o -2 e colocar no lugar de x. E respeitando as operações, -2 elevado ao quadrado vai ser -2 vezes -2, que dá 4. 3 vezes 4, 12. Então, quando o x é -2, o f de x é 12. Quando o x é 0, 3 vezes 0 elevado ao quadrado vai ser igual a 0. Quando x é 1, 3 vezes 1 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 1, que dá 3. Por fim, quando x é 2, 3 vezes 2 elevado ao quadrado vai ser a mesma coisa que 3 vezes 4, que dá 12. Então, eu tenho os valores de x e de f de x. Quando x é -2, o f de x é 12. Quando x é 0, o y é 0, que é o f de x. Quando x é 1, f de x é 3. E quando x é 2, f de x 12. No gráfico, como é que vai ficar isso? Vamos considerar aqui nesse plano cartesiano que y é igual a f de x. Cada uma dessa malha, cada quadradinho desse corresponde a 2 unidades. Então aqui seria -2, aqui é o 0, aqui seria 1 e aqui seria o 2. Quando x é -2, o y é 12. Então, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Está aqui. Ó. Então, quando x é -2, o y é 12. E a gente faz esse pontilhadinho para expressar o gráfico. Quando x é 0, o y é 0. Então, está aqui, ó, bem aqui, no centro desse plano cartesiano. Quando x é 1, o y é 3. Então aqui é 2, 3 está aqui. Ó. Quando x é 1, o y é 3. E quando o x é 2, o y é igual a 12 também. Ó. Então é esse ponto aqui. Ó. Como essa é uma função quadrática, coisa que vocês ainda vão estudar, quando o domínio é real, o gráfico dessa função, se o domínio fosse conjunto dos números reais, o gráfico seria uma parábola. Uma parábola. Como nesse caso são apenas 4 elementos, o gráfico é formado por esses pontos. O gráfico vai ser somente esses pontos. Certo? Vou marcar de outra cor para ficar mais fácil de ver. Então o gráfico é somente os pontinhos aqui, onde eles estão marcados. Não é o pontilhado e nem é o plano cartesiano. O gráfico são esses 4 pontinhos. Beleza? Espero que tenham entendido e qualquer coisa estaremos à disposição. Certo?